E por falar em vida, a gente fala, né, sobre a nossa saúde. E aí, né? Especialmente alimentação para os diabéticos, gente. Olha, a gente tem tantas dúvidas, né? Para quem acaba de ter essa notícia. E agora, o que eu vou comer? Ah, eu vou comer só uma banana e uma alface. Será que tá certo? Né? Ou então, será que isso que eu tô comendo tá comum? Tá legal? Eu preciso? E surgem tantas dúvidas. Primeiro, a decepção, a notícia e depois a convivência. E você já tá aí muitos anos nisso, ainda tem dúvidas. Mas olha, a nutricionista Verônica está aqui hoje para nos orientar sobre esses alimentos que podem ou não podem ser consumidos. Não é isso, Verônica? Isso mesmo. Seja Dani. bem-vinda. Obrigada pela hospitalidade, inclusive. Obrigada, que bom que você está aqui, vai nos ensinar muito. Verônica, quais são os maiores cuidados que a gente deve ter, né, para a alimentação do diabético? Então, os principais cuidados realmente é a questão da glicemia, da glicose que aquele alimento específico vai liberar no seu sangue na velocidade. Ele precisa ser sempre um carboidrato que libere em velocidade gradativa, nunca que dê picos. Então, exemplos, açúcares refinados. Certo. Ele vai dar um pico de glicose na sua corrente sanguínea e, consequentemente, a diabetes vai estar descompensada. Então, todas as vezes que a gente pensar em açúcar, a gente precisa pensar em um açúcar que tem uma cadeia maior ou com fibras. Entendi. E isso não é só o açúcar, mas também o açúcar que está nos alimentos. Exatamente. Alimentos processados e ultraprocessados, eles têm uma série de aditivos que são considerados açúcar, só que com outros nomes. Uma maltodextrina, um xarope de glicose. É importantíssimo ler o rótulo. O que estão nos rótulos, Exato. né? E quais são os melhores alimentos para serem consumidos? Aqui nós, linkamos várias opções que são muito legais. O abacate, ele é uma fruta de baixíssimo índice glicêmico. Ah, legal. Então, além dele ser muito bom na diabetes, ele também traz o ômega 9, que é importantíssimo para desinflamar essa pessoa que está diabética. Então, você consegue ter uma qualidade de vida melhor e consegue reduzir a sua glicose sanguínea, que nada mais é. A diabetes nada mais é do que glicose sanguínea elevada. E tem uma questão também, né? Às vezes aí na sua casa, tem tanta gente que mora na zona rural, então tem um quintalzão bonito, tem um abacateiro, né? Sim, perdendo. E às vezes não come, vai comer produto industrializado. Ou tem uma outra questão também. Verônica, a pessoa fala, certo, eu vou comer um abacate de manhã, uma tarde e uma noite. Não pode? Aqui, ó, nós deixamos uma variedade enorme. Aqui nós temos o abacate, o kiwi, que é uma fruta de baixo índice glicêmico também, embora tenha um custo mais elevado, né? Sim. Então tem essa questão. Mas é muito importante trabalhar com frutas da época também. Então a gente pode colocar, tem uma plaquinha aqui, tinha uma plaquinha aqui? Não é... Ah, não. Ah, não, Ali, esse ó. daqui é o que não pode, esse aqui é o que pode. Tá, pode continuar. Aí aqui nós temos também, eles trouxeram a pera, que é uma fruta excelente, porque ela também ela é baixa em carboidrato também. A uva, dependendo, suco de uva, por exemplo, ele é altíssimo em carboidrato, mesmo integral. Já a uva não, porque a fibra da uva tá na casca. Então você comendo a uva com essa casquinha dela aqui, você já é permitida. Permitida? Ela já é permitida na diabetes. Tá, entendi. Entendeu? O morango também é baixíssimo em carboidrato. A cereja, que tá aqui linda, que eu amo, ela também é permitida, porque ela é baixa em carboidrato. Mas uma coisa muito legal de casar também. Mas vamos fazer o seguinte, porque olha só, você falou aqui das frutas e tem a questão da quantidade, né? Importantíssimo. E a combinação. Vamos supor, uma pessoa diabética, ela pode comer à vontade fruta? Não. Na verdade, nenhuma pessoa saudável pode comer à vontade fruta. Perfeito. Todo alimento, por mais saudável, inclusive a água, por mais saudável que ele seja, em excesso ele vai fazer algum mal. Certo, tem uma quantidade. Tem uma quantidade limite. Pela OMS, que é a Organização Mundial da Saúde, eles preconizam que sejam ingeridas 5 porções de fruta por dia. 5 porções seria mais ou menos assim. Para uma pessoa com diabetes? Para uma pessoa normal, qualquer pessoa. Tá. Aí você precisa preconizar o tipo de fruta que você vai ingerir. Tá. Manga, por exemplo, tem um índice glicêmico mais elevado. O abacaxi já nem tanto. Certo. Então, as porções, elas são definidas de acordo com a fruta. Uma porção de abacaxi não é um abacaxi inteiro. São 2 rodelas de abacaxi. Um abacate não é um abacate inteiro. O kiwi não é apenas um kiwi, são 2 unidades. Então, é sempre importante para essas pessoas, se possível, procurarem um profissional. Eu também acho. Orientação para não se perder, né? Para não se perder. E aí a gente tem aqui também, por exemplo, as sementes, né? A chia, linhaça. A chia, linhaça. Quais são os benefícios dela? Onde a pessoa pode usar? Do jeito que elas estão aqui, ambas são riquíssimas em fibras.
Então, esse é o principal ponto para quem é diabético. Porém, além disso, você pode fazer a liberação do ômega 3 dela. É só colocar uma colher de sopa dela de molho em 2 colherzinhas de água filtrada, porque depois você vai comer essa água junto. Tá. Ela vai soltar uma espécie de gosminha. E o ômega 3 também é anti-inflamatório para essa pessoa que é diabética. Ah, ótimo. Porque o diabetes é essa inflamação. É uma inflamação sistêmica. Sistêmica. E ela precisa ser combatida. Exato. E a alimentação colabora muito com isso. Normalmente, você vai perceber que pessoas diabéticas são naturalmente pessoas com sobrepeso ou obesidade. Tem os falsos magros também, porque você estar dentro do seu peso não é apenas estar magro, é você ter um percentual de gordura adequado. Entendi. Entendeu? E de repente, Verônica, a pessoa, você que tem aí na sua casa, você tem aí umas castanhas, tem um morango, mas de repente você troca. Isso daqui, gente, é o que pode. Pode ver que não tem banana, por exemplo, né? Aqui no nosso exemplo. A banana, ela não é proibida. Mas ela deve ser menos... Uma porção, na verdade, qualquer fruta. Uma porção do dia. Variar. Você tem apenas 5 vezes que você precisa comer. Come uma de cada. Certo. E no caso, o morango, ele tem bastante... Agrotóxico. É? Tem. Então, Os morangos, o ideal é sempre preconizar o orgânico. Porque o morango, ele é muito poroso. Então, é muito difícil do agrotóxico não penetrar nele. Tá. Então, a gente tem esse problema. O ideal é procurar sempre os orgânicos. Tá. E aqui é um atum. O atum é uma proteína de alto valor biológico. Então, ela é uma proteína que ela vai conseguir trazer um estado de saúde para esse paciente diabético sem aumentar a glicemia. Então, ele é só proteína. A única coisa que aumenta a glicemia é o carboidrato. Porém, não significa que ele precisa ser excluído da alimentação. Ele precisa ser melhor escolhido. É muito comum as pessoas comerem, por exemplo, esse biscoito no lugar dos pães. Tirei o pão francês, coloquei biscoitinho de maisena, de água e sal, creme cracker. Eles têm altíssimo índice de glicose. Eles são farinha branca e açúcar puro. Puro. Então, olha só, a senhora que está acompanhando a gente, né? A senhora fica aí agora e fala assim, deixa eu pegar meu cafezinho e meus biscoitinhos para ver o Padre Camilo cantar, para ouvir o pessoal lá do Bens da Manhã. Gente, isso aqui ela acabou de dizer, que isso daqui é um problema para quem tem diabetes. Um problemão. Né? Problemão. Então, às vezes você acha que é inocente uma bolachinha dessa e, na verdade, pode ser um grande vilão, né? O macarrão branco, por exemplo, ele é um alimento que, se consumido sozinho, ele também é problemático. Aqui, gente, é só um macarrão espaguete, ó. Não tem nada demais aqui. Ah, tá. Porém, se você usa o contexto alimentar, porque tem gente também que recebe cesta básica e já vem esse macarrão nela. Exatamente. Se você pega esse macarrão e faz com um pouco de atum, e além disso você trabalha uma salada bem feita, seja de legal. alface, de rúcula, uma couve, tá perfeito. Ótimo. Tá perfeito. Então, não precisa entrar Abandonar. em desespero. Porque, olha só, ainda mais o nosso público super aí ativo, né? A senhora aí que já fez sua caminhadinha, fala, eu vou fazer uma macarronadinha hoje porque meu neto vem almoçar comigo. Tem todo aquela tradição, né? Sim. Mas aí, então, você pode sim comer o macarrão, só que se Sempre unir. trabalhando a qualidade no contexto. E a sugestão da Verônica é exatamente, você pode colocar um atum e a salada, né? A banana que você... Desculpa te cortar, Dani. A banana que você mencionou, se você misturar com farelo de aveia, por exemplo, pronto. Você já tem uma alimentação equilibrada que não vai subir sua glicose. A banana, ela dá uma reduzida. O farelo de aveia dá uma reduzida na banana. Ótimo. Por conta das fibras. E aí, quando a pessoa também troca o arroz comum por Pelo integral, integral. como que funciona? Então, na verdade, o que acontece? Em valor calórico, eles têm basicamente equiparados. Tá. O arroz integral e o branco. Porém, esse arroz, ele é, na verdade, menos lavado e ele não passa pelo processo do polir. Tá. Então, por ele não passar, ele tem mais nutrientes e ele ainda tem a fibra. Tanto que, dependendo do arroz, você consegue encontrar as fibrinhas nele ainda. Sim, é visível, né? Inclusive, depois que cozinha, você consegue ver uma espécie de casquinha nele. Sim. Aquilo é a fibra. E aí, a pessoa, ela pode comer o arroz e feijão? Pode, perfeitamente. O feijão, ele tem carboidrato também, só que ele tem proteína, o que vai auxiliar muito. A única dica que eu dou é para deixar ele de molho. Se for o feijão carioquinha, 12 horas, deixar de molho na água, descartar essa água e depois cozinhar ele numa nova água. E se for o feijão preto, eu sugiro de 24 a 48 horas. Olha que interessante. Pro diabético, Na verdade, então, para todos. para todo mundo, né? Porque ele tem fatores antinutricionais. Aqui, olha, a canela e a cúrcuma, ou açafrão, né? Esse é cúrcuma. Cúrcuma. Cúrcuma.
Aqui no caso, a cúrcuma e o A cúrcuma, potencial anti-inflamatório, tá? Então, ela também vai ajudar nessa questão inflamatória. Hoje em dia, a gente acha até cápsulas de curcumina, que é o extrato extraído realmente da cúrcuma. E a canela, ela é hipoglicemiante. Então, se você consome a canela regularmente, uma vez por dia, faz um chá, adiciona no café, salpica na banana, você consegue ter uma redução da sua glicemia, da sua glicose sanguínea. Gente, que legal! Então, a senhora pode comprar aí, olha, a canela e a cúrcuma. E colocar na banana, colocar no... Cúrcuma no ovo. Você faz um ovinho mexido e coloca, salpica a cúrcuma nela, fica uma delícia. Não precisa colocar uma colher, não. Pode ser uma salpicadinha apenas. Isso já apenas. É suficiente? Já vai ajudar, porque a ideia é que você faça isso regularmente e não apenas uma vez. Entendi. Entendeu? É um hábito. Todo dia um pouquinho. Exatamente. Legal, Verônica. Ô, gente, outra dica também, sabe o que eu faço? Eu coloco a cúrcuma, às vezes, no arroz. Fica uma delícia. Fica. Você já colocou no café? A cúrcuma? É. Não. Menina, fica maravilhoso. Que legal. A canela já é mais comum, né? Já é mais comum. Eu faço um cafezinho, que é o café, o leite de coco em pó, a cúrcuma e a canela. Aí eu bato ele fica cremosinho. Tá. Uma boa maravilhoso. E vem cá, vamos aqui para as verduras, né? A senhora que tá com o quintal bonito, cheio de alface, couve. Olha que delícia, gente, a couve. Quais são os benefícios desses alimentos para os diabéticos? Ok. Principalmente, de novo, a gente pega a parte das fibras. Legumes, de um modo geral, eles vão ter baixíssimo índice glicêmico, com exceção da abóbora cambotiã, abóbora moranga, porque daí elas têm realmente mais carboidrato. Mas se você casar ela com uma fibra, com uma folha, tá liberado, tá? Aqui, ó, tomate. O tomate é bem rico em beta-caroteno, tá? A abobrinha e a berinjela, elas conseguem trazer muitos micronutrientes, que para o diabético é importantíssimo para conseguir cuidar desse estado de saúde que está fragilizado. E aqui na couve, no brócolis e no espinafre, gente, aqui é um espinafre, tá? A gente consegue essa questão das fibras também. O espinafre, inclusive, no suco verde, ele fica muito gostoso. Ele deixa muito menos sabor residual do que a couve. Então, para quem gosta de bater um suco verde, bater um espinafre com uma pera, colocar até talvez um melão, fica uma delícia. Bacana. A berinjela também você indica criar um hábito? Ela é diurética, né? A berinjela. Gente, antes de você falar da berinjela, porque o pessoal às vezes assiste muita coisa, né, na internet, fala, toma berinjela todo dia, água de berinjela, come a berinjela. E aí, isso é... O que acontece? Depois que a gente tem uma vivência de consultório, a gente começa a perceber que as pessoas elas estão inchadas, não necessariamente porque o corpo não está respondendo, mas porque elas não ingerem a quantidade adequada de água. Então eu recebo muito paciente que ele está inchado, só que ele está desidratado. E aquilo é uma espécie de proteção do corpo. Tá. Então, se você, por exemplo, está inchado, mas não está ingerindo a sua quantidade de água e toma algo diurético, você vai desidratar mais ainda. Tá. Então, vai interferir diretamente nessa questão. Às vezes, numa intenção, né? Numa melhor intenção, você acaba piorando o quadro. E, às vezes, você vê, por falta de informação e de uma boa orientação. A pessoa fica com medo, às vezes... fica muito ficcionado num alimento só, né? Ou não tem essa questão da variedade, né? Aqui, por exemplo, daria para montar uma alimentação para um dia inteiro. Sim. Então, olha, a senhora aí, olha, o senhor que é diabético, tá aí com medo, não posso comer arroz, não posso comer macarrão, a fruta também tem açúcar, eu não posso. Pode, é só saber a orientação correta, ter uma orientação correta, saber fazer, né? E comer de verdade. Exato. Né? E uma coisa muito importante, as pessoas têm muito hábito também de adicionar muito óleo na comida. Vai fazer um arroz, o arroz até brilha. E aquilo ali também, pro diabético, embora não seja carboidrato, ele vai inflamar mais ainda aquele corpo. Mas e aí, óleo ou azeite? O ideal é o azeite, né? Pouquinho e do tipo único, que é o vermelho. Tá. Aquele da garrafinha vermelha. Tá. Então, o ideal é ele. Porém, de novo, tem pessoas que recebem a cesta básica e já vem o óleo de soja ali. Então, elas acabam tendo que usar o que elas têm. Exatamente. Usar o mínimo possível. Usa menos. Né? Se a senhora põe aí 2 colheres, coloca uma, experimenta. Vai experimentando. Chega num equilíbrio. Porque é para poder conseguir, senão você vai se prejudicar numa colher de óleo, né? E não vai poder comer outros alimentos que talvez tenha vontade, oportunidade, né, Verônica? Exato. Então fica bem fácil. Verônica, muito obrigada. Imagina, Dani. Foi um prazer, viu? Estar aqui. Obrigada por trazer saúde. Imagina. Né? E olha, gente, um prazer. Às vezes a pessoa diabética, ela entra no
estado, às vezes, de tristeza, fica chateado porque perdido. os índices vão mudando, né? Então, procure um profissional para você se orientar e também ter uma vida saudável, com qualidade e ficar bem. Combinado? Sim. Verônica, obrigada mais uma vez, viu? Dani. Tudo de bom para você. Prazer. Gente, nós vamos pro intervalo.